E essa relação a gente começa a perceber que se existe um déficit maior do que a receita que se produz, consequentemente a inflação é alta e o país tende a entrar em decadência. Outro problema social que nós vemos é essa triade aqui, ó. A triade, ela mostra a estrutura social da França naquele primeiro momento, né? Problema social. No topo a gente vai ter o clero, o alto clero, o baixo clero, né? Abaixo a gente vai ter uma aristocracia, que é a burguesia, né? Que é o terceiro estado. Nele vai estar inserido camponeses, trabalhadores agrícolas, mendigos, artesãos, doméstico, toda essa relação de conduta. Mas a gente, para entender, a gente vai ver que no topo o clero é sustentado pela nobreza e a nobreza é sustentada pelo terceiro estado, que são esses aqui que eu citei. Esse terceiro estado, para ser formulado, a burguesia, por sua sorte, ela é um estado extra, certo? Ela é uma categoria extra da estrutura. Dentro dessa denominação, eu acho bem interessante essa figura aqui, ó, que mostra o terceiro estado representa essa mulher abaixo que está com um cajado em mãos. À frente você vê o clero e atrás você vê a nobreza. Então, assim, quem sustenta a nobreza e quem sustenta o clero é o terceiro estado. É a burguesia, é os camponeses, é os trabalhadores, são os artesãos, os mendigos, os domésticos, são esses que estão atendendo a toda essa necessidade da França. Existe um livro muito interessante que fala sobre o massacre dos gatos de Robert Darnton, né? E ele relata todo o processo histórico da Revolução Francesa, bem como um processo ocorrente que desencadeou outros movimentos, como a morte de gatos na França. Mas a morte de gatos foram fabricadas justamente por camponeses daquela época que tinham uma necessidade maior de alimentação, e os gatos da nobreza eram muito bem alimentados, muito mais do que a população. Então eles se reuniram e envenenaram todos os gatos da França, morreram todos os gatos da França, inclusive a gata estimada pela nobreza. E esse movimento ficou conhecido como Massacres dos Gatos. Esse livro de Robert Darnton é a visão de um inglês perante o processo francês. Porque a gente precisa ter um cuidado em relação a esse processo da França, porque é um inglês falando da França, bem como dentro desse livro, né, nenhuma dos capítulos cita um francês falando da França. Se você vai falar do seu território, você vai falar da sua cidade ou do seu país, você vai galgar os melhores efeitos que esse país produz. Você jamais vai direcionar as partes que não convêm ou aquilo que não chama a atenção do público, né? Por questão de nacionalismo e patriotismo mesmo. Mas toda essa relação de conduta é interessante e é um livro que cita todos os contos fantasiosos que hoje a gente tem um contato na França de uma forma totalmente adversa do que a gente tem no Brasil, como o conto da Chapeuzinho Vermelho, que não tem nenhuma relação com toda aquela figura infantil, né? E a gente vai ver outros contos também com essa ligação, como Os Três Porquinhos. A França ainda estipulou, aí tem um trecho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e é interessante falar que esse conjunto de leis foi atribuída depois que a Carta Magna, junto ao Parlamento, começou a pressionar que o absolutismo tivesse um fim, porque não era algo simples. Era algo que o governo impregnava e, de certa forma, tinha uma conjuntura de cada vez mais o rei se produzir e se pronunciar, né? E que não era necessário, em outros meios, que a população fosse inserida. Então, se a população não é inserida, ela deixa de fazer um pertence a um valor histórico tão somente? Não, há todo um processo, né? É esquecida. É essa a sugestão e a realidade que se conduz da França. A França, na sua singularidade, também teve muitas mulheres que se apresentavam com identidades falsas, disfarçadas de homem, para se fazer presente no processo. Isso no ano de 1792, né? Voluntários que estavam se alistando no processo militar, no exército, e as mulheres estavam se pronunciando, utilizando-se de identidades falsas,
para se alistar, para estar à frente da batalha, à frente de guerra. A gente já vê aí um pronunciamento de uma mulher com uma visão de militante, com uma mulher com uma visão à frente do seu tempo, né? Uma realidade totalmente distanciada. Tendo esse processo, a gente vê também Napoleão. A gente tem aqui o gráfico falando sobre Napoleão, Código Civil, os principais movimentos criados por ele. E é interessante falar sobre Napoleão, porque a vinda de Napoleão ela faz várias modificações. Por exemplo, o governo de Napoleão fez um novo Código Civil, ele faz uma modificação do Código Civil, né? O novo consenso do código dele considerava a igualdade de leis, né, livre concorrência na economia e autoridade paterna familiar. Essa questão do patriotismo, da paternidade, ela sempre foi muito atrelada, principalmente porque o machismo era impregnado, né? Ele fazia parte do consenso e não haveria de ser mudado nesse processo. Então, Napoleão Bonaparte, à frente dessa legitimidade, ele fazia aparecer, né? E se surgia e sobressaía. Continuando o assunto, a gente vai ver aqui falar agora sobre o rumo a um novo mundo industrializado. A industrialização, ela se inicia a partir da fabricação têxtil, ou seja, aquelas fábricas longas, em grandes escalas de horários de trabalho, jornadas extensas, muito mais do que o nosso comércio atual, né? Nosso comércio hoje é 12 horas, né? 10 horas. Naquela época, o processo industrial eram cerca de 12 horas de trabalho. 16 horas de trabalho. Então, o processo industrial, ele se inicia com uma realidade de maquinário manual. São esses maquinários aqui, maquinários manuais. Esses maquinários manuais, por sua vez, eles começam a perder o espaço, aqui eles, as mulheres utilizando, manufatureiras, e aí eles começam a perder empate porque começa a surgir a máquina a vapor, o trem a vapor. E nesse processo histórico a gente vai ver conduzir também a máquina elétrica. Então, a cada passo, né, da industrialização, ela se mostra pertinente e de uma forma até agressiva, eu diria, no consenso que ela começa a crescer, né? E começa a perder espaço também aqueles que não se procriam na questão da qualificação. Pais de famílias, crianças, mulheres, todos trabalhavam na fábrica, sabendo que todos com a mesma carga horária, mas salários diferenciados. Homens ganhavam percentual, mulheres ganhavam metade do que os homens ganhavam e as crianças metade do que as mulheres aderiam. Sendo que qualquer problema em relação à amputação ou ainda por questão de acidente de trabalho não era legitimado, né, porque não existia essa questão de direitos, bem como a pessoa era afastada sem nenhum direito cabível. E as crianças, como as mães não tinham quem deixar em casa, levavam para as fábricas, as crianças eram atribuídas a serviço como adultos, né? A sua grande maioria mutiladas, porque não sabiam lidar com o tipo do maquinário. Em realidade, esse maquinário, em realidade a precariedade da vida dessas pessoas, eram conduzidas por alta escala de trabalho, precariedade de serviço, não eram atendidos da forma coerente, né? Eram tratados como números, como o nosso capitalismo atual não deixa de ser diferente. Dentro desse simbolismo, eles começaram a observar que começaram a fazer corte de funcionários. Se eu tenho uma máquina elétrica e ela me compensa por 10 funcionários que me trabalhariam por máquina a vapor, claro que eu vou diminuir o meu processo de pagamento a essas pessoas assalariadas e vou ter uma máquina que trabalhe para mim por mais tempo com maior lucratividade. Diante disso, eles começaram a agir de forma fraudulenta com os equipamentos, jogando pedaços de metais dentro das máquinas para que elas fluíssem e acabassem quebrando. Esse processo de quebra de maquinário ficou muito conhecido na história, né? Era um dos primeiros processos de revolução, né, dentro daquela sociedade. Uma sociedade que estava à frente de uma industrialização e que as pessoas não tinham mais nenhum valor comercial. A partir desse momento, a industrialização ela cria artifícios cada vez mais e esquecendo dentro dessa relação o processo, né? Em 1850 existe a segunda revolução industrial,
assim defendida por alguns historiadores, e o marco dela é a entrada de outros países, que até então não se faziam parte. Deixa eu só citar o nome desses países. A Bélgica, a Holanda e a Rússia são os 3 países que entram no processo industrial, e a partir daí eles são conhecidos como a segunda revolução industrial. Mas por que com a entrada desses países começa a ser reconhecido dessa forma? Porque o início da industrialização deles faz a modificação, a começar a industrialização do século XIX, a produção em grande escala, e que antes eles compravam na Inglaterra, eles começaram a produzir. Então, essa mudança no valor histórico, ela dá essa relação de conduta ao crescimento, não só pelo campo industrial, mas também para uma relação de crescimento mútuo, né? Geral, mundial. Então, essa conduta de industrialização, ela emite em um país, mas reflete em outros.